Salve, galera, tudo bem? Professora Aline na área, com o meu, com o seu, com o nosso Pílulas da Aprovação, porque você já sabe, a dose é rápida, mas o efeito é garantido, é a sua aprovação. E aí, galera, vamos estudar hoje uma das leis que mais despencam nas provas de concurso para professor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA. Então vamos que vamos, peguem o seu caderninho, bloquinho de nota, não esqueça de curtir, compartilhar, ativar os sininhos e vamos que vamos. Resumo na tela, vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente é a Lei 8.069, criada em 13 de julho de 1990, e vem na esteira daquelas leis que a gente fala sobre os sujeitos de direito, sobre o reconhecimento de que a criança e o adolescente são sujeitos de direito. Nesse sentido, quando a gente pensa nessa letra da lei, que é enorme, que tem medidas socioeducativas, muita coisa para estudar. E aí você fica, professora, mas por onde eu começo? Então vamos lá. Segundo alguns estudiosos, né, sobre concursos públicos, os artigos que mais caem nos concursos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente são o da Educação, artigo 53 ao 59, óbvio. Conselho tutelar também cai bastante, artigo 131, 140. Maus tratos, essa definição a partir da Lei Menino Bernardo, artigos 18A e 18B, que vem de uma atualização recente. Conceitos iniciais, artigo 1º ao 6º. E convivência familiar, artigos 19 ao 52. O famoso GTA, guarda, tutela e adoção. Muito bem, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre aquilo que seria o começo, né? O que a gente chama de conceitos iniciais. Nesse sentido, o artigo 1º do ECA diz que essa lei é de proteção integral da criança e do adolescente. Quando a gente fala de integral, gente, o peso disso é enorme, porque atende a todas as esferas, cognitiva, emocional, de segurança, de proteção, de saúde da criança e do adolescente. Além disso, nós temos o artigo 2º falando sobre algo também que despenca muito nos concursos, que é a definição desse período do que é a criança e do que é o adolescente. Então, se você não sabe, você vai saber hoje e não vai errar. Criança é toda pessoinha, né? Pessoa de 0 a 12 anos incompletos. Então, guardem isso. De 0 a 12 anos incompletos. Agora, o adolescente é aquele que está, né, também uma pessoa, né, que tem dignidade, que deve ser respeitada, entre 12 a 18 anos incompletos. Vou dar um spoiler aqui que não está nesse artigo, mas que já te ajuda um pouquinho. Toda criança, ela vai sofrer medidas protetivas. Todo adolescente vai sofrer medidas socioeducativas. Porque seja criança, seja adolescente, infelizmente, eles vão cometer o que a letra da lei chama de ato infracionário. Ato infracional é o que a gente conheceria vulgarmente por crime, mas para proteger a criança e o adolescente vai se chamar ato infracional. Então, criança e adolescente cometem ato infracional. A criança vai sofrer medidas protetivas, o adolescente vai sofrer medidas socioeducativas. E os casos excepcionais dos 18 aos 21 anos. Professora, casos excepcionais em que e para quê? Então, seria para o caso de adoção e de medidas socioeducativas. É aquela história que alguém resolveu, nos 45, né, do segundo tempo, com a criatura divina fazendo 18 anos, adotar. Os trâmites demoram, pode ser que ela consiga fazer
a adoção apenas com 19 anos. Ou aquela criatura divina que cometeu um crime, que a gente não chama de crime, chama de ato infracional, com 17 anos. E aí ela vai sofrer uma medida socioeducativa de 3 anos. Então, 17, 18, 19 e 20. Então, ela ainda continua sendo atendida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Fechou? Muito bem. Seguindo, artigo 3º. Toda criança e todo adolescente goza de direitos fundamentais. É aquilo que eu preciso para viver bem. Vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar comunitária, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização e proteção do trabalho. Lembre-se, são 12 direitos fundamentais que eu preciso para crescer, desenvolver de forma digna. Muito bem. Os sistemas de garantia. Segundo o artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público cuidar dessa criança e desse adolescente. Então, família, comunidade, sociedade e poder público. E essas instâncias devem assegurar com absoluta prioridade aquilo que a gente vai chamar de 4 P's. 4 P's que vai falar sobre a prioridade dessa criança e desse adolescente na sua proteção, que seria proteção e socorro. Ela tem que ser a primeira a ser atendida, socorrida. Precedência em atendimento nos serviços públicos. Chegou no hospital, tem que ser uma das primeiras a ser atendida, para ver. E aí vai seguir aquela, né, faixinha que coloca aqui, né, pulseirinha verde, amarelo, mas ela tem que ser a primeira ali a ser atendida. E nós temos preferência na formulação e execução do que a gente chama de políticas públicas. Então, pensou em políticas públicas, tem que pensar primeiro em políticas públicas para criança e adolescente. E, por fim, a primazia na destinação de recursos. Vai ter recursos do governo, seja federal, municipal, estadual. Então, vamos pensar primeiro naquilo que atende as crianças, os adolescentes. Então, a gente acabou de ver o artigo 1º até o 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se liga nessas dicas, guardem elas, porque você com certeza vai lembrar da professora Aline e vai marcar a alternativa correta. Não se esqueça, pílulas da aprovação. A dose é rápida, mas o efeito é a sua aprovação. Até mais, tchau, tchau!